Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e todos os dias aqui durante esse período da enchente nós estamos trazendo alguma autoridade ligada ao poder público, seja ao governo do estado, à Prefeitura de Rio Branco, para falar desse tema que é a principal notícia hoje em todo o estado, que é a enchente aqui em Rio Branco. E hoje nós estamos trazendo aqui o secretário estadual de Habitação, Jamil Asfuri. Na verdade, o secretário está acompanhando de perto toda essa situação. Hoje, com a visita do ministro, novas informações estão chegando. Ajuda ao estado também está sendo trazida pelo ministro da Integração Nacional. E o secretário vem aqui nos fazer um balanço de como foi essa terça-feira. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Boa noite, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, nesse momento tão difícil que o Acre tem passado, agora mais especificamente Rio Branco. Mas, por outro lado, nós temos aí algumas alegrias a comemorar. O ministro aqui já em Rio Branco, trazendo notícias de solidariedade da nossa presidente da República, Dilma Rousseff. E já é a segunda vez que ele vem em menos de 6 dias. Isso demonstra a preocupação do governo federal com a nossa situação aqui agora, que não tem sido fácil, né? As cotas têm sido superadas a cada hora e as situações tendem a agravar ainda, mas nós temos tido boas respostas no sentido da solidariedade das pessoas. Secretário, nesse momento são medidas emergenciais, socorrer as pessoas, tirar de dentro da água e levar para um local seco. Nesse sentido, o governo está conseguindo dar conta de toda essa demanda, porque a água está subindo muito rápido e às vezes tem gente que fica esperando mais do que o necessário, né? Infelizmente as pessoas acabam esperando que as águas não subam, mas isso não tem acontecido, né? Elas vão das recorrências anteriores, onde elas imaginam que aquela cota não seria passada, mas o fato é que nós aumentamos muito da pior alagação que nós já tivemos, então Olha, nós estamos tem imagens no ar? Pode seguir, secretário. Nós estamos aqui em algumas situações onde determinadas casas que nunca foram atingidas, agora estão sendo atingidas, pessoas inclusive de uma classe social melhor. Isso dificulta ainda mais por conta da quantidade, né, de instrumentos que tem que ser tirados dentro da sua própria casa. Então, a situação não é fácil, né? Mas a Prefeitura tem trabalhado muito, o Governo do Estado também tem trabalhado muito, em que pese agora nós estamos nos limites. Agora nós estamos contando também com a força da própria sociedade que tem nos ajudado, se solidarizando, porque o poder público, ele, dentro da sua limitação, dentro de tudo aquilo que ele poderia fazer, nós já estamos nos limites, mas nós temos conseguido avançar com a ajuda das pessoas. E a população tem dado essa resposta. A gente tem percebido as entidades públicas e privadas estão se mobilizando, empresas, associações, enfim, a própria estrutura do Estado, o funcionalismo público tem se mobilizado, além daquilo que é obrigação, né? Muita gente está entrando por solidariedade, arregaçando as mangas e dando essa contribuição que nesse momento é absolutamente bem-vinda. A gente continua acompanhando aí as imagens das cenas e à noite a situação fica ainda mais dramática, não é, secretário? Nós estamos aqui, essas imagens elas estão aí reportando um pouco da realidade que nós temos vivido, né? Hoje é um dia que ainda nós temos a garantia de que o rio vai estar subindo, com isso dificulta por conta dos instrumentos, né? A gente não tem como dar a mesma assistência como se fosse durante o dia. Secretário, agora com relação às soluções, o senhor como secretário de Habitação está acompanhando a política do governo no sentido de dar a essas famílias que vivem em áreas de risco uma nova condição de habitar em um local seguro. E aí com a enchente que está aí, acaba que o governo tem pressa em entregar novas unidades habitacionais. Como é que está esse cronograma? Olha, essa é a nossa principal preocupação agora, porque a cada pessoa que nós conseguimos colocar dentro da Cidade do Povo e nos conjuntos que estão já previstas as suas entregas, é uma pessoa a menos ou uma família a menos que estarão nos abrigos públicos. E a nossa meta é essa. Nós estamos aí em contato direto com o Ministério da Integração, temos falado também com as entidades financeiras, que é especialmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são as empresas financeiras que trabalham nesse sistema junto conosco, na Cidade do Povo e nos outros conjuntos. Nós temos feito uma verdadeira força-tarefa, porque nós temos 966 casas que elas já estão prontas, mas que por algo que faz parte da burocracia, do sistema, diante dos documentos que são necessários para que cada pessoa apresente, nós estamos aí com o apoio. O governador fez uma reunião ontem, hoje, nova reunião, para que a gente consiga, acelerar esse processo. E nós temos aí um empenho dessas entidades, inclusive quero fazer um reconhecimento público aqui, que eles têm colocado também os seus servidores trabalhando diuturnamente. E para essa semana nós já queremos ter avançado muito nessas unidades
E eu acredito, já a partir de amanhã, nós vamos estar entregando pelo menos 100 casas por dia, que é uma forma de tentar resolver esses problemas. Tanto na Cidade do Povo quanto em outros conjuntos. Nós temos o Cabreúva, que são 100 casas, nós temos também o Ruilino, que são 423 unidades, que também estão sendo liberadas, e mais 405 unidades que tem lá na Cidade do Povo, e nós já estamos avançando numa etapa de mais de 200 casas, que até esse final de mês também estaremos liberando. E com relação aos municípios do interior do estado, chegou a ser anunciado que casas serão construídas nesses municípios. Com a vinda do ministro na semana passada, falou-se na possibilidade de construir mais de 2.000 casas nesses municípios. Isso já está assegurado? Olha, o próprio ministro, quando foi em Chapuri, em Brasileira, ele constatou o caos que estava lá. O governador já tinha uma programação de 2.000 casas já para serem construídas nos municípios aqui fora Rio Branco. Nós já constatamos a necessidade de 1.000 casas em Tarauacá, que foi uma região muito agredida também pela enchente do rio. E agora, com esse novo problema de Brasileia, o desafio do governo já aumentou. Hoje, não só as 2.000 casas, mas nós já estamos lutando para mais 2.000 casas. Porque essas 2.000 casas que ele já havia conversado com o Ministério, elas só servirão para ajudar as pessoas de Brasileia, que ali nós temos algo em torno de 500 casas que o governo já está desafiado a construir, mais 250 casas em Chapuri, 250 casas em Epitaciolândia, que é aquela região do Alto Acre. E mais as 1.000 casas lá de Tarauacá. Mas nós temos também a garantia de que nós teremos lá para o Juruá aproximadamente 2.000 casas que vão ser divididas entre os municípios. Então, a missão do ministro hoje aqui é fazer o reconhecimento dessas dificuldades e o governo, com todo o seu prestígio, conseguir então recursos para isso. Temos inclusive outro desafio. Aqui para Rio Branco, nós já estaremos liberando agora, já com a estada do ministro aqui, mais 1.853 casas que já estão começando as suas construções na Cidade do Povo. E teremos aqui agora... O governador vai fazer um apelo, está aqui mostrando a realidade que nós estamos vivendo, para que nós consigamos mais 3.000 unidades a custo zero para definitivamente acabar com essas pessoas, né, com essa calamidade que existe entre as pessoas que não têm renda na beira do rio. Secretário, agora uma notícia que chamou a atenção essa semana em relação ao conjunto residencial Carandá, que também foi atingido pela enchente. As imagens foram divulgadas aí, mostram isso. E para que não aconteça novamente isso, ou seja, uma família ser retirada de uma área de risco e acabar indo morar num conjunto que também foi atingido pela enchente, como nós vimos. O que é que houve nesse caso? Faltou um estudo mais aprofundado do ponto de vista ambiental para que esse conjunto não fosse construído nesse local? O que acontece é que para que um conjunto seja construído tem que ter os aparelhos públicos, tem que ter creche, tem que ter escola. E normalmente usa-se as áreas próximas da região onde está sendo afetada, que são os fundos dos vales, né? Ali é uma metodologia diferente. Agora sim, o que foi estudado com as informações que tinha no passado. E o comportamento do rio está totalmente diferente. Quando nós fizemos aquele estudo, nunca tinha acontecido o que aconteceu com Brasileia. Agora nós estamos existe um fenômeno acontecendo aqui em Rio Branco que também nunca tinha acontecido. Infelizmente, aquela cota é uma cota baixa, né? Hoje nós temos uma preocupação ainda maior. Para todas as novas construções, nós temos colocado em cotas bem mais altas, que é o caso da Cidade do Povo. A Cidade do Povo está com uma cota bem acima para que nós não tenhamos esse tipo de problema. Agora, quando foi construída, as informações que tinham era essa e o local que se tinha para construir era aquele. E a gente comentava aqui ainda há pouco, antes da entrevista, do ponto de vista dos projetos, das políticas públicas de longo prazo para se evitar catástrofes como essa, né? Depois que o Acre enfrentar essa crise, evidentemente que isso não vai sair da memória da população. Então é preciso se fazer uma reflexão, um debate mais aprofundado para que a gente possa adotar um novo paradigma em relação ao meio ambiente, não é? O senhor concorda com isso? Concordo. O governador Tião Viana também está muito preocupado com isso. Ele tem dito que Brasileia tem que ser construída nova cidade. Ali nós não temos como criar novos paliativos. A metodologia é essa, a Secretaria de Obras já está com a determinação do governo para fazer esses estudos numa região mais alta, talvez na direção que já foi construída, já com essa preocupação, o novo hospital de Brasileia. Pode ser que seja para lá a construção da nova cidade. Aqui em Rio Branco agora também não é diferente. Agora nós atingimos, né, as águas atingiram classes sociais bem mais altas. Então, o que o governo tem dito é que agora nós vamos estar fazendo novos estudos para que talvez dentro do vetor de crescimento a gente desaproprie uma grande área, leve alguns aparelhos públicos para aquela região para que possa oportunizar as pessoas também a conseguir uma casa. Porque quando nós construímos a casa do Minha Casa Minha Vida, nós estamos para pessoas carentes. E nós temos ali na região do Albitasa, por exemplo, pessoas, né, que fazem parte da sociedade
né, que tem famílias de melhores classe média, condições, né, dentro do Estado, então não seriam essas pessoas beneficiadas com programas como esse. Então, nós temos que criar uma nova alternativa para eles. O governo está muito preocupado com isso. A natureza decidiu mudar algumas ações aqui do Rio e nós temos que nos adequar a isso. Eu lembro que o meu professor de engenharia dizia isso, né? Não lute contra a natureza, porque se você tentar fazer isso, ela sempre vai vencer. Então agora nós entendemos o novo processo, o novo momento que nós estamos vivendo e trazer as respostas que possam ser definitivas para a nossa cidade de Rio Branco e para o estado do Acre. São políticas de Estado, na verdade. Não é um governo só que vai dar conta de resolver um problema como esse, mas pelo menos tem que dar um rumo. E aí, com a visita do ministro semana passada, falou-se na possibilidade de iniciar estudos para a construção de barragens. Também se fala no reflorestamento das margens do rio, o desassoreamento do rio. Quer dizer, são medidas em várias frentes, todas colaborando para que se evite uma tragédia como essa. Rogério, eu penso que nós estamos quebrando vários paradigmas. Nós tínhamos aí, algumas pessoas deixaram de sair das suas casas porque imaginavam que a água não ia chegar até lá. E depois, com a água já na cintura, não tinha mais como tirar seus móveis. Então, tem coisas que nós já encaramos de frente, dizendo isso aqui não dá mais. E o governo está muito atento a isso, e que bom que nós estamos com o governador tipo o governador Tião Viana, porque ele tem essa preocupação, ele quer se antecipar aos problemas. Então nós teremos sim uma equipe fazendo estudos ambientais, estudo técnico, para que esse tipo de problema, ainda que nós não consigamos resolvê-los da noite para o dia, mas nós temos que começar essa solução. E passa não só pelo governo, mas pela sociedade também, de uma nova consciência, de uma nova cultura. Certamente. Secretário, muito obrigado por sua vinda aqui no Gazeta Entrevista e fique à vontade para alguma informação que o senhor queira acrescentar. Eu quero agradecer, né, toda a população que tem sido solidária. Quero dizer para todas aquelas pessoas que têm as suas casas congeladas, fiquem tranquilas, nós da SEAB estaremos chegando até vocês, né, a casa que foi garantida a vocês vai chegar e o governo, mais do que isso, está querendo ampliar ainda muito mais. Então, que Deus abençoe o nosso estado do Acre para que nós tenhamos aí dias melhores. Muito obrigado ao secretário estadual de Habitação, Jamil Asfuri. Nós vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí.